Fala aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para a quarta aulinha, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais naquela parte de range e vai falar um pouquinho sobre offset também. Então, mesma coisa, vamos lá para o nosso Visual Basic. Eu deixei na mesma página, né, para a gente não ter que criar outro botão, não sei o que. Vou só mudar o nome dessa sub aqui, vou colocar range. Então beleza. Que nem a gente viu, o range ele pode ser acessado de uma maneira similar a células. Então, se células a gente fazia com somente números separados por uma vírgula, então 1,1, ponto velho, e aí eu poderia atribuir um valor para ela, né? E falando um pouquinho sobre operações matemáticas aqui, então, como eu falei, você pode definir tipos para as variáveis. Eu não uso muito, porque eu não vejo muita necessidade, porque o VBA ele já pega automaticamente e coloca o tipo dessa variável como variant. Então, uma variável de tipo variável. Então, ela não tem um tipo fixo, ele meio que se adequa sozinho, né? Então, vou atribuir aqui a um valor de 5 e a B um valor de 15. Então, isso daí serve para diversas outras coisas. No código você tem que fazer várias coisas, então aqui eu só colocaria A mais B. E aí eu já sairia com um valor lá. E aí eu falei também que a gente pode utilizar o range, né? Então range. Então eu quero na minha célula B3, por exemplo. Então a mesma coisa, ponto velho igual a A mais B. Beleza, aqui ele atuou de uma maneira muito similar, né? Então, beleza, se eu rodar esse código lá, eu vou ter que reatribuir a macro, porque essa macro vai aparecer que não existe mais. Eu mudei o nome dela, né? Ela chamava células, agora ela tem outro nome, que é range. E aí, se eu executar isso daqui, o que aconteceu aqui foi que o nome que eu coloquei ele não é meio zoado. Então, como eu chamei de range, ele está entendendo aqui que eu estou chamando essa sub novamente. Vou colocar range teste. Quando der esse erro, você vai ter que vir aqui nesse botãozinho e redefinir para ele parar, tá? Vamos executar. Vai dar erro porque eu mudei o nome de novo. E aí eu executei 20 e 20. Na verdade ele fez A mais B lá, que A tinha um valor de não sei quanto e B tinha um valor de não sei quanto. Tá, uma coisa legal pra gente ver aqui também, que é como utilizar a depuração, né? Existem algumas maneiras da gente utilizar a depuração. Como eu falei, ele vai de linha para linha. Então, para depurar, a gente pode utilizar a depuração total, ou depuração total ele vai pegar a cada linha e você vai ter que apertar F8 toda vez que você quiser que vai para frente. Então, começando aqui, já dá para ver aqui em variáveis locais que a gente tem A e tem B. Se eu apertar F8, era para ir, né? Acho que não funciona aqui no meu teclado. Pera aí. Então, tem que tirar o function. Depuração total. Se eu apertar F8, ele não vai, eu não sei porquê, mas deixa eu tirar esse function aqui, tá? Bem, nem sei o que tá rolando, e daí que eu vou ver, depois eu aviso vocês, mas eu não uso muito esse daqui, porque eu uso colocando bolinhas, né? Então eu só paro onde eu quiser. Então você clica uma vez aqui e vai criar uma bolinha. E aí se você vier no seu código aqui e der um play, ele vai parar nessa primeira bolinha. Der outro play, ele vai parar. Tá vendo como ele já passou por A igual a 5? A gente mudou aqui na nossa janela de variáveis locais o valor de A para 5. E aqui ele já reconhece automaticamente o tipo, qual que é? Variant, que eu falei, só que ele reconheceu que é um tipo inteiro. O B é a mesma coisa, ele reconheceu que B é igual a 15, é do tipo variant, só que é inteiro.
e aqui depois ele vai e termina. Então esse é o modo de fazer depuração e achar os erros, né, no seu código. Então falei um pouquinho sobre operações matemáticas, como que você vai utilizar isso daqui, e o range. Só que o range, como a gente falou, ele pode acessar mais de uma célula. E a gente tinha mostrado lá, se eu tivesse colocado o range de A1 até 2 pontos B5, o que ele ia fazer é que ele ia alterar todos esses valores de todas as células lá dentro para, por exemplo, o valor 3. Então se eu vier aqui em executar e olhar lá, ele mudou aqui do A1 até o B5, todos têm valor 3. Beleza. Agora, uma outra maneira de chamar um range. Então, por exemplo, você vê lá no seu código, você vai ter que, toda hora eu estou mexendo só com esse range A1 até B5. Toda hora eu vou ter que ficar colocando aí dentro A1 até B5? Não, tem outra maneira. Então, outra maneira é fazer o quê? Eu vou criar uma dimensão, que nem eu criei para X, sendo inteiro, não sei o que, só que agora eu vou criar uma dimensão como sendo um range. Vai ficar um pouquinho confuso, mas vocês vão entender melhor. Então eu vou chamar aqui de conjunto para não confundir muito. Então conjunto S, e eu vou falar que esse meu conjunto ele tem o tipo range. E aí eu vou definir um valor para o meu conjunto. Aqui tem uma particularidade. Se quando eu vou atribuir um valor para X, eu não preciso colocar nada, só coloco X igual a 12. Só que como é um range, eu vou ter que colocar 7. Então 7 conjunto, 7 conjunto igual, e aqui eu vou colocar o range que eu quero. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, para não ter que escrever de novo. Então, esse set conjunto meu, ele vai ser igual a esse meu range. Então, toda vez que eu chamar conjunto, ele já vai entender direto que é aquele range ali, tá? Então, só para demonstrar. Conjunto, eu vou apagar lá, já apaguei. E aqui ele reconheceu, eu alterei a propriedade de valor do conjunto igual a 3. Então, toda vez que ele lê, ele vai entender esse conjunto, tá? Então, outra coisa legal da gente ver aqui que é muito utilizado, tá? Eu vou pegar uma célula e eu vou atribuir um valor para ela. Então, vamos usar o cells de novo. Cells, por exemplo, 4,4 ponto velho é igual a 5. E aí eu quero que a célula ao lado dessa célula 4.4 ela seja 3 vezes o valor dessa célula 4.4. Então, o que eu vou fazer é utilizar a nossa propriedade chamada offset. Então, cells 4,4 ponto offset, e aqui como é que eu utilizo o offset, né? Offset vai ser em linhas e em conjuntos. Então, quando eu falo offset, estou falando que eu quero ir tantas linhas para baixo e tantas colunas para a direita, ou tantas linhas para cima e tantas colunas para a esquerda, tanto faz, que vai depender do número, né? Então, o que eu falei é que eu queria que fosse exatamente ao lado 3 vezes o valor dessa célula. Então, eu vou colocar 0,1 igual, e aqui eu poderia colocar 15 direto, que era 3 vezes o valor. Só que a gente vai ver outras maneiras de fazer isso depois. E aí, se eu vier lá e colocar executar, vou apagar tudo. Executar, aqui eu coloquei 5 e aqui eu coloquei 15. Eu poderia ter falado, sei lá, qualquer outra coisa aqui. Eu poderia ter falado que A é igual a 5, aqui eu só teria colocado A, e aqui eu colocaria A vezes 3, por exemplo. Daria na mesma. Tá? Mesma coisa. Agora eu poderia, ao invés de ter colocado A,
eu poderia ter atribuído o valor àquelas cells 4,4. Então, vou colocar aqui. Então, substituí o A. Coloquei cells 4,4 ponto velho, eu vou colocar aqui 4. E aí eu vou lá e vou executar o meu código de novo. Beleza, vezes 4 virou 20. Por que é legal a gente utilizar cells e offset em vez do valor? Se eu não tivesse colocado isso daqui e só tivesse executado ali, eu vou alterar o valor daqui para 10. Você lembra que lá estava falando que aqui vai ser 4 vezes o valor dessa célula aqui. Então, se eu executar, aqui vai mudar para 40. Então, essas são algumas maneiras que a gente pode utilizar cells, a gente pode utilizar range, sem ter que chamar a todo momento, e a gente pode utilizar o offset também. Só que eu vou falar um pouquinho sobre offset para conjuntos, que ele também vale da mesma maneira. Então eu vou colocar aqui conjunto.value igual a 1, e aí eu vou utilizar o offset para conjunto. Então conjunto.offset de, como eu falei aqui que meu conjunto ia até o B, eu vou dar um offset de 2 colunas e nenhuma linha, 3 colunas. Então 0,3 ponto value igual a 2. Então o que vai acontecer? Ele vai pular 3 colunas da minha primeira. Vou apagar tudo aqui. Beleza. Deu um offset de 3, né? Então 1, 2, 3. E aí começou. Então, o que o offset fez? Ele pegou tudo igualzinho, só que ele jogou 3 colunas para lá. Se eu quisesse que fosse para a esquerda em vez da direita, eu colocaria negativo. Se quisesse que fosse para cima, eu colocaria negativo também. Então, essas são as maneiras que a gente pode utilizar o offset, tá? Então, é isso. Um beijo, tchau e obrigado.